Boa noite, Elias Neto. Olá, boa noite, você que está aí acompanhando a TV Cidade Verde. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, sua audiência. E nesses dias aí de carnaval, de festa, você já percebeu que nós estamos começando o programa de uma forma diferente, né? Eu quero mandar um abraço para todos que nos acompanham em todo o estado de Mato Grosso por meio das nossas emissoras, no YouTube e também no Facebook da TV Cidade Verde. É isso aí, muito obrigado pela sua companhia, é sempre um prazer me sentir aí na sala da sua casa. Vamos já colocar aí a imagem do entrevistado desta noite aqui no Boa Noite, Elias Neto. O entrevistado de hoje é sacerdote da Arquidiocese de Cuiabá, natural de Assis Chateaubriand, no Paraná. Formou-se em jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina, mas foi durante esse período que descobriu sua vocação sacerdotal. Em 2014, ingressou no Seminário Arquidiocesano de Cuiabá. Em 2021, foi ordenado padre. Desde então, tem atuado na comunicação da igreja e no trabalho com os jovens, usando o esporte e os acampamentos como meios de evangelização. Por isso, a gente diz aqui, boa noite, padre Renan Cunha. Boa noite, Elias Neto. Boa noite ao público da TV Cidade Verde. É uma satisfação poder estar aqui pela primeira vez. Que maravilha tê-lo aqui, né? Nós é que agradecemos a sua presença tão importante para falarmos sobre este momento, né? Mas assim, fiquei muito feliz aqui em saber que você ingressou, você terminou, fez jornalismo, você é jornalista? Sou jornalista. Jornalista Jornalista assim, formado assim, pela UEL. Sim. E aí você chegou a atuar em redação ou de lá você já veio para cá e foi? Durante o tempo de formação, Sim. Eu trabalhei na assessoria de imprensa da faculdade, né, da UEL. Sim. E também num site lá de Londrina, com matérias para o blog e outras atividades lá do site. Para os veículos, você não chegou de ir trabalhar em veículo? Não, mas agora formado também, já ordenado como sacerdote, o bispo viu no meu currículo formação de comunicação, então me colocou como diretor da rádio da Arquidiocese. Da Arquidiocese. Sensacional, muito bom, né? Uma pessoa que entende e tá por lá. É um desafio. Exatamente, entende das duas partes, como sacerdote e como comunicador, né? E esse trabalho que você faz com os jovens também, da evangelização? Certo, olha, começou bem forte isso no ano passado, quando eu fui chamado para... Na verdade, já tinha uma interação com os jovens por conta da paróquia, do trabalho pastoral ali, atendimento, até a questão do esporte. A gente gosta muito de jogar vôlei e temos um grupo bem grande. Mas a atuação mais forte mesmo aconteceu depois do acampamento, que eu fui chamado para ser diretor espiritual do acampamento chamado FAC, que é Formação para Adolescentes Católicos. E ali houve uma identificação total entre mim e a molecada. E agora nós temos um grupo de jovens bem grande que nasceu desse retiro. Todo domingo se reúnem lá 120 jovens. Sim. É impressionante. Que legal, né? Super bacana isso, né? Tá ali num ambiente super saudável, muito importante, né? De interação e de conhecimento, né? Mas antes de falarmos também sobre a questão da Semana Santa, da Quaresma, tem uma coisa que a gente precisa tocar aqui, que é a questão da saúde do Papa. Certo. Como é que vocês estão olhando, acompanhando aí a questão da saúde do Papa Francisco? A igreja, ela sempre está unida a Pedro, ao sucessor de Pedro. Sim. E na Sagrada Escritura se fala, em Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava preso, a igreja toda, a comunidade toda se reunia para rezar pela libertação dele. No caso do atual sucessor de Pedro, o Papa Francisco, ele está passando por uma situação, não é de prisão, mas é uma situação de sofrimento muito delicada. E do mesmo modo a igreja se reúne para rezar por ele e para que se faça a vontade de Deus. Nós sabemos que é um estado crítico, os boletins do Vaticano têm dito isso com toda clareza, o estado do Papa é crítico, ele já tem uma idade avançada, 88 anos. Então, assim,
nós queremos o bem do Papa, queremos afetivamente, pedimos pela sua recuperação, mas também para que seja feita a vontade de Deus e que ele viva esse momento de forma muito serena, muito em paz e em comunhão com Deus. Essa é a nossa oração, a oração de toda a igreja. Ele está há quanto tempo como Papa? São 12 anos. 12 anos. 12 anos. Parece que passa super rápido, né? Não faz dias que... Ele foi eleito em 2013. 2013. Exatamente. Tal. Caso tenha que escolher um novo Papa, já se tem uma ideia ou não? Isto realmente não dá para se perceber dessa forma? Olha, Quem seria? existe um velho ditado que é o seguinte: quem entra Papa num conclave sai cardeal. Sim. Ou seja, os favoritos dificilmente são eleitos. É muito imprevisível um conclave. Até no conclave do qual saiu eleito o cardeal Bergoglio, que se tornou Francisco, o favorito era o Ângelo... Como é que é o nome dele? Era o cardeal... Ângelo, esqueci o sobrenome, porque tem muito Ângelo lá, italiano. Exatamente, Era o arcebispo de Milão, era o favorito. Exatamente. Até o Scherer, né? Cardeal Scherer também, aqui de São Paulo, era um dos favoritos, se falava muito dele. E, no entanto, apareceu o Jorge Mário Bergoglio. Né? Bergoglio. E, dos últimos eleitos favoritos, quem, assim, todo mundo tinha certeza que seria Papa e acabou se concretizando, foi o cardeal Ratzinger, que se tornou Bento XVI. Mas no caso de João Paulo II, também uma completa surpresa. Um polonês, né, o Karol Wojtyła, não estava no radar. Então, assim, é algo imprevisível. Mas os cardeais, se houver um conclave neste ano, né, é chato falar sobre isso, porque parece que a gente já está colocando a morte do Papa. Mas eventualmente houver um conclave, então os cardeais vão se reunir a portas fechadas. E é até curioso, né, uma das ironias do destino, esse ano o filme que está concorrendo no Oscar de melhor filme se chama Conclave. Conclave. E vamos ver o que o Espírito Santo... Perfeito, certo. Está aguardando, está preparando. O Karol Wojtyła, Dom Paulo II, né? São João Paulo II. São João Paulo II, exatamente. Tal. Me parece que ele foi um dos mais longevos, né? Ele foi o terceiro pontificado mais longo da história da Igreja. O primeiro é de São Pedro, o segundo é do Papa Pio IX e o terceiro é de João Paulo II. Foram 26 anos, se eu não me engano. O Papa Francisco trouxe um novo olhar para a Igreja Católica? Eu digo que o Papa Francisco é um Papa das utopias. O pontificado dele é um pontificado utópico. Por quê? Porque no magistério dele, ou seja, nas suas lições, nos seus discursos e nos seus documentos, ele sempre diz assim: sonho com uma igreja. Eu sonho com uma igreja pobre para os pobres. Eu sonho com uma igreja em saída. Eu sonho com uma igreja missionária. Eu sonho com uma igreja aberta a todos. Ele tem essa linguagem utópica. E aí, claro, se dá, como todo sonho, se dá uma grande abertura, se dá uma grande possibilidade, se dá um grande entusiasmo, mas não é desprovido também das suas dificuldades e das suas contradições, talvez, e o Papa Francisco enfrentou muitas. Né? Talvez o próximo Papa será aquele que vai pegar esses sonhos e ordenar a coisa, tratando das dificuldades aqui, das contradições ali, e ordenar para tornar o sonho realidade, dentro daquilo que é possível dos princípios da fé católica. Mas alguns desses sonhos se tornaram realidade nesse período de 12 anos? Houve muitas coisas boas, muitos progressos, aberturas, né? E, por exemplo, uma das coisas inéditas do pontificado do Papa Francisco, que me marcou muito, foi o ano de São José. Nunca havia sido proclamado um ano de São José na igreja, né? E ele dedicou, foi bem justamente ali
no ano da pandemia, né? Sim. As visitas pastorais que ele fez por vários lugares, ele visitou muita gente e essa fala popular, né? Essa fala popular do Papa Francisco talvez tenha cativado as pessoas de uma maneira que outros não conseguiriam. Sim. Tem uma coisa que me deixou curioso no seu visual, é que normalmente hoje você dificilmente vê um padre fora da igreja de batina. Ah, sim. Você sempre segue a batina? Qual que é a linha aqui? Eu sou um padre diocesano. Sim. E este é o hábito diocesano. Sim. O Diretório para a Vida dos Presbíteros, acho que no capítulo 82, olha eu sendo Caxias aqui, chato. Mas assim, a orientação para nós. Sim. Então lá se diz bem claro que os padres precisam manifestar a sua vocação até pela vestimenta. Entendi. E a vestimenta própria do sacerdote é o hábito talar, então, no caso, esta batina, ou então o clergyman, que é aquela que eu apareço na foto, que é só o colarinho, mas eu estou de calça. A batina, o hábito não faz o monge, né? Obviamente, não é a roupa que me faz ser alguma coisa, mas a batina, ela é um testemunho. E não só um testemunho, ela é um instrumento, um sinal da presença de Deus no meio das pessoas e de um homem que se fez sacrifício e está servindo. E é interessante que toda vez que eu ando de batina na rua, eu posso servir as pessoas, porque sempre vai aparecer alguém que vai pedir bênção, sempre vai aparecer alguém, às vezes, pedir um conselho, pedir uma confissão. Eu já atendi confissão, por exemplo, no aeroporto, no shopping, até quando a gente está jogando vôlei, fazendo algum esporte com alguém, as pessoas reconhecem, né? O sacerdote está ali. Mas você joga de batina? Às vezes sim, às vezes acaba não dando tempo lá você não está com tênis, mas joga do mesmo jeito. Há muitos anos eu conheci um padre que jogava futebol sempre de batina. Assim, eu... Chamava-se Padre Elias. Padre Elias, né? Ordinariamente eu jogo com roupa de esporte normal, porque, imagine, o calor de Cuiabá é muito difícil e eu realmente não dou conta. Mas em alguns momentos eu faço... É possível, né? É possível. Mas aí você tem um acessório, aí é para dar um charme a mais? Como é que é? Isso aqui, a boina? A boina eu ganhei. Eu fui numa viagem há pouco tempo com os ouvintes lá da nossa rádio, nós fomos para Aparecida. Sim. E aí eles me deram de presente, eu estou usando agora. Que legal. Tá fazendo Eu estou ficando meio careca também, então para esconder a careca. Não, padre também tem vaidade? Não é vaidade, não, é para não queimar. Não queimar, né? Até porque o sol aqui é fortíssimo, né? Eu já estou muito despreocupado com isso, a questão da careca. Eu brinco que o príncipe William me converteu nessa questão, porque é brincadeira, né? Mas o príncipe William, você pega fotos dele de quando ele era jovem, era todo bonitão. Há pouco tempo, né? Era o galã. Todas as mulheres eram apaixonadas. Hoje o coitado tá completamente careca, né? Completamente. Se até o príncipe tá assim, quem sou eu na fila do pão? Aí agora também assim virou charme, né? Tem gente que raspa a cabeça também, né? É uma questão de opção, né? Agora, o que é que se quer celebrado na quarta-feira de cinzas? A quarta-feira de cinzas é o início da quaresma, a abertura. E ela já começa de forma muito intensa porque é uma celebração para nos fazer recordar que este mundo passa. Nós todos um dia estaremos no chão, debaixo da terra. Viraremos pó. Essa é uma certeza. Então é uma celebração justamente para marcar esta humildade que devemos ter, de saber que este mundo passará. Então, se esse mundo passará, e nós não temos uma outra oportunidade de viver esta vida aqui, esta vida é um dom que Deus nos deu e ela é única e nós só temos esta oportunidade. Então, nós precisamos fazer esta oportunidade a mais digna possível dentro da graça que Deus nos dá. Temos que viver esta vida com dignidade.
Então, a quarta-feira de cinzas nos faz já colocar na consciência essa realidade de que precisamos viver esta vida já preparando o nosso céu, já preparando a nossa eternidade, porque aqui vai passar. Sim. Aqui acaba. E aí a Igreja Católica, ela tem uma programação especial para a quarta-feira de cinzas? Tem. E começa a que horas? Assim, o preceito da quarta-feira de cinzas, aquilo que um católico precisa ordinariamente cumprir, é o jejum. O jejum e a abstinência. Sim. Isso que é, vamos dizer assim, o obrigatório da quarta-feira de cinzas. Então, todo católico, todo batizado, já com a idade, a partir dos 14 anos, ele deve fazer o jejum. O que é o jejum? É você fazer apenas uma refeição completa no dia e refeições muito pequenas durante o resto do dia que não completem uma segunda, certo? Então, é um jejum bem mais estrito, rigoroso. Sim. E a abstinência de carne. Não se come carne na quarta-feira de cinzas, tá? Esse é o preceito. Há a missa de quarta-feira de cinzas, mas ela não é preceito. Quer dizer, se eu faltar, eu não cometi um pecado. Mas vamos dizer que é profundamente piedoso e altamente recomendável que eu vá na missa da quarta-feira de cinzas, porque, afinal de contas, a celebração da Santa Missa é o encontro com o Cristo Eucarístico. E nada melhor do que começar a quaresma com Jesus na Eucaristia, que é o nosso alimento, o alimento da nossa alma. Sim. Então se recomenda que vá à missa da quarta-feira de cinzas também para receber o sinal das cinzas na fronte. Das cinzas, né? E quem é que existe ali? Pessoas que podem, que não podem receber, ou todos que estiverem presentes podem receber o sinal da cruz? As cinzas todos podem receber. Sim. Todos podem receber. Agora, é preciso entender que não é superstição, Elias. Não faz sentido eu só receber o sinal na testa se eu não estiver disposto a viver a realidade que aquilo significa. Sim. O que aquilo significa? O que eu acabei de dizer. Precisa ser uma conscientização, uma conversão, uma tomada de consciência de que esse mundo passa, então eu preciso viver esta vida de forma digna, preciso viver a minha filiação divina, as promessas batismais e lutar contra o pecado, contra aquilo que me afasta de Deus e me afasta do amor ao próximo. Sim. Se for só para receber as cinzas lá na cabeça, vai ser ridículo. Só por uma simbologia, não, não, né? De onde vêm as cinzas? Essa cinza vem de onde? Cinza de quê? Você fala o material? O material. Eles se faz com os ramos do ano anterior, do domingo de Ramos do ano anterior. Então, a igreja guarda os ramos e aí, para a quarta-feira de cinzas do ano seguinte, ela queima e faz as cinzas. E faz as cinzas, né? E, por falar, agora, para a hóstia também tem uma diferenciação, né? Para receber Pode perguntar, perdão. A pessoa vai receber a hóstia, ela tem que estar pronta para receber. Tem algo nesse sentido também. Claro. Ou não há diferenciação? É a mesma coisa das cinzas? Não. Para receber a Eucaristia se requer uma profundidade maior. Sim. Então, é necessário ter feito a catequese da primeira comunhão. E, sobretudo, é necessário que você esteja no chamado estado de graça. Ou seja, que você não tenha nenhum pecado grave deliberadamente cometido, que você não esteja praticando nada disso. E que se tiver cometido alguma falta grave, e falta grave aqui é uma falta deliberada e consciente contra um dos 10 mandamentos ou dos 5 mandamentos da igreja, se eu consciente, deliberadamente, optei por fazer algo mal, primeiro eu preciso me reconciliar com Deus para poder recebê-lo na Eucaristia. Então é necessário se confessar. Sim. Só a partir daí é que se pode receber a comunhão. Receber a comunhão, né? Você falou em Domingo de Ramos. Que dia que é o Domingo de Ramos? O domingo, a data deste ano eu não preciso, vai precisar ver no calendário. Ela não é mas ela fixa, é uma semana antes da Páscoa. Sim. É lá na última, vamos dizer assim, que ela é a abertura da Semana Santa. Entendi. Ok. E
eu me lembro, até hoje acho que é assim, que as pessoas vão à missa de Ramos e ela recebe o ramo Sim. e leva para casa. Isso. Né? E como é que é utilizado esse ramo em casa? Eu me lembro que a minha mãe utilizava, ela queimava para fazer a fumaça quando, por exemplo, tinha uma tempestade, uma chuva muito forte que ela estava preocupada e pedia para dar uma acalmada, coisa parecida. Eu me lembro de um episódio assim, acho que eu tinha 5 anos de idade, eu fiquei ao lado dela. Certo. E ela orava, né? E até hoje, pelo que eu recordo, me parece que era um dia de muito vento. O vento estava muito forte, coisa e tal. Até destelhou uma partezinha assim da nossa casa. E era uma casa baixinha, né? Sim. E ela fez essa oração, me parece que deu uma acalmada. Uhum. Olha, os ramos, eles simbolizam a entrada de Nosso Senhor Jesus em Jerusalém, quando o povo recebeu Jesus e estendeu ramos no chão, cantando hosanas e aclamando a entrada dele. Então, do mesmo modo, nós, para repetirmos essa cena, temos os ramos são abençoados. Esses ramos, então, são um sacramental. O que é um sacramental? Pode ser algum objeto, no caso, o ramo, que ele, por receber essa bênção, ele se torna sacro, vamos dizer assim, sacro, ou seja, sagrado. Sagrado. E assim como a água benta, certo? A água benta é uma água sacra, sagrada, abençoada. Sim. E os sacramentais, então, eles têm esse poder, por serem sagrados, de nos predispor para receber o sagrado e fugir das tentações, fugir daquilo que nos assedia para cometer algo mal. Sim. Então, no caso dos ramos, eu posso levá-lo para casa e colocar, né, num local de destaque, colocar na minha porta, colocar no meu quarto, como algo devocional mesmo. E rezar com aquele ramo também, né, pedir de forma devota. Só não pode ser interpretado de maneira mágica. Não é um objeto mágico, não é um amuleto, não tem nada disso. É um objeto sagrado, né? E aí, assim, claro, a sua mãe, com toda a piedade dela, chamada piedade popular, por devoção, rezava pedindo para acalmar a chuva, tudo. Só tem que tomar um cuidadinho para não virar superstição, né? Como, por exemplo, tinha o caso, eu lembro quando eu era criança também, chovia muito, o pessoal oferecia ovos para Santa Clara, para acalmar a chuva, né? Tem que tomar um cuidadinho para daí já não virar superstição. Exatamente, né? Sempre tem que ter esse cuidado, né? Você usou a palavra hosanas. Hosanas. Isso. O significado de hosanas. Usa-se muito nas celebrações, hosana nas alturas, coisa e tal. Explica pra gente o significado. É um louvor, né? Louvor. É uma ação de louvor a Deus e de dar glória a Deus pelos seus benefícios para nós. Sim. Por isso, hosana nas alturas. Isso. Em um certo ponto da missa, né? O que vem a ser essa questão do calendário? Quem é que define? É a Igreja Católica que define o calendário anual a partir do Carnaval? Exato. O Papa Francisco estava até falando em fixar a data da Páscoa. Sim. Mais um dos sonhos do Santo Padre. Pode ser feito, vamos ver. E é assim, é a Igreja que todos os anos faz esse cálculo a partir da Lua. Entendi. Para que... por conta do Antigo Testamento, né, daquilo que está prescrito e que se mantém desde o... Porque a fé católica, ela tem uma herança judaica, vamos dizer assim. Então, para manter aquela tradição do Antigo Testamento e coincidir precisamente com aquilo que era a configuração do dia da morte de Nosso Senhor, da sua paixão e ressurreição, se faz o cálculo da lua cheia
e se estabelece a data da Páscoa e retroativamente, então, daí coloca o início da Quaresma e o Carnaval. Aí observado quando teremos lua cheia. O domingo após a primeira lua cheia. O domingo após a primeira lua cheia. Sim. De abril. A Semana Santa, né? Uhum. E aí conta 40 dias de forma retroativa para dar o Carnaval. Uhum. Perfeitamente. Hoje ainda se cumpre, eu me lembro que na Quaresma, me parece que já os devotos, que a gente chama de fervorosos, deixavam de comer carne vermelha toda sexta-feira, né? Da Quaresma. Então, o preceito canônico da Igreja estabelece que a quarta-feira de cinzas e todas as sextas-feiras do ano são dias de abstinência. Sim. Né? A quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão, de forma mais rigorosa, a abstinência de carne e o jejum. Uhum. As demais sextas-feiras do ano são apenas de abstinência de carne, mas a Santa Sé e as congregações episcopais, no caso aqui a CNBB, também deram a opção de trocar essa penitência por uma outra que o fiel desejar. Então, vamos dizer assim, hoje é sexta-feira, eu vou comer carne. Então, como penitência, eu vou rezar um terço a mais. Ou eu vou à missa. Sim. Ou eu vou fazer uma obra de caridade. Vou visitar alguém doente, vou dar esmola para alguém necessitado, vou dar uma cesta básica, etc. Isso feito na sexta-feira. Então, se faz uma outra penitência, eu posso comer carne na sexta. Sim. Agora, se eu não faço nenhuma outra penitência, eu tenho que fazer abstinência de carne. Todas as sextas-feiras do ano. Pois é, mas na Sexta-feira Santa existe também a tradição de comer peixe, carne de peixe. Mas peixe é carne. E por que vem essa tradição? Não, o peixe pode? Então, antigamente não podia nada. Sim. Antigamente, Elias, se você pegar a história, vamos dizer que a Quaresma era quase um tempo vegano. Sim. Porque não podia nem ovo. Laticínios, nada. Sim. Só que é muito rigoroso. Então, imagina, para todos os fiéis conseguirem acompanhar isso, não davam conta. Então, a igreja foi suavizando a penitência. O peixe, a questão é que o peixe, ele é uma carne, mas não é uma carne que sacia e dá aquele prazer, por exemplo, como uma picanha, entendeu? Um peixe pode ser saboroso, mas você come e logo o digere. Sim. Enquanto que essas outras carnes, principalmente essas carnes de churrasco, Nossa Senhora, você come aquilo ali... e fica com ela até amanhã. Exato. Então, o peixe... Agora, é claro que também... vamos fazer a penitência de sexta-feira, aí você vai numa peixaria para comer aqueles peixes mais caros, então não faz sentido nenhum. Exatamente. Obviamente não faz sentido nenhum. E come a beça e bebe a beça e ingere então, todas as bebidas. O peixe é permitido justamente por não ser uma carne que sacia tanto e não dá tanto prazer como... Mas, de certa forma, isso não vem sendo utilizado também pelo comércio, para a comercialização, por um lado mais econômico da economia? Sabe que vou fazer propaganda, vou falar aqui, teve uma grande empresa de hambúrgueres lá nos Estados Unidos, aquela que deve saber qual. Super conhecida. Super conhecida, do palhaço lá. Então... essa grande empresa lá nos Estados Unidos, ela fez o fish, o hambúrguer de peixe, justamente porque na região onde essa hamburgueria se instalou, ela lá era de muitos católicos e na sexta-feira não se comia peixe. Então, por isso que eles fizeram o hambúrguer de peixe lá e se popularizou no mundo inteiro. Sim, quer dizer, aproveitaram, né? Uniram o útil ao agradável e aí foi, né? Agora, eu me lembro também, tem um detalhe muito interessante que falava-se em trabalhar mais o silêncio, né? Na Sexta-feira Santa, as emissoras de rádio, elas tocavam somente músicas sacras.
Normalmente são músicas sacras e tal. Hoje isso tudo acabou, né? Está muito secularizado. Está muito Secularizado. secularizado. Ou seja, vou usar até uma palavra mais forte, está Sim. muito paganizado. Paganizado. Ou seja, se perdeu Sim. a cultura cristã, católica, Sim. a raiz, né, da Sim. identidade católica. Sim. E aquele costume que existia no oratório, as pessoas fechavam o oratório e colocavam um papel, alguma coisa assim mais escura para esconder os santos. Os santos. Ah, sim. Então, a partir da quinta-feira santa, Sim. se cobrem as imagens com o véu roxo. É isso. Justamente para, vamos dizer assim, o jejum dos olhos, para que o nosso olhar fique fixo na cruz e na paixão de nosso Senhor. Na verdade, até a cruz é coberta. Sim. É para que a gente sinta essa ausência mesmo do Cristo que está se despedindo. Sim. Então, por isso se cobre tudo e fica só o Santíssimo exposto na capela. Na capela para vigília. Por que o Papa teve essa intenção de fixar essa data? A ideia do Papa é para facilitar a celebração e a preparação, né? Para a gente... é igual o Natal. Dia 25, Dia 25. Todo mundo já tem a coisa fixa, né? E também para tentar unificar com as outras igrejas e também com os judeus. Sim. Que tem um dia que significa a morte de Cristo, né? A Sexta-feira da Paixão. A Sexta-feira da Paixão, né? Isso. Mas essa data, ela... Se fixar a data da Páscoa, aí vai se fixar todo o resto. Sim, perfeitamente. Quer dizer, há muito... a gente não percebe, né? A gente não percebe que é a igreja que faz esse calendário e que termina dando tal. O que quer dizer o ano litúrgico? O ano litúrgico é justamente esse calendário das celebrações da nossa fé. Sim. Então, o ano litúrgico ele começa com o Advento, primeiro domingo do Advento, que é logo após a festa de Cristo Rei, que geralmente acontece no terceiro domingo de novembro. Sim. Então, no terceiro domingo de novembro é a festa de Cristo Rei. No domingo seguinte já inicia o Advento, que é o início do novo ano litúrgico. São 3 anos litúrgicos, o ano A, ano B e ano C. No ano A, a igreja medita o Evangelho de São Mateus. Sim. No ano B, o Evangelho de São Marcos. Sim. E no ano C, o Evangelho de São Lucas. Entendi. E, ao longo dos 3 anos, também se coloca, em ocasiões especiais, o Evangelho de São João. Tá, vê se eu entendi. Então, nós estamos em qual ano? Estamos no ano C. Ano C. Então, na missa, todos os domingos, a não ser em solenidades muito especiais, em datas muito especiais, ordinariamente você vai ouvir o Evangelho de São Lucas. Sim. E aí, no próximo ano, nós voltaremos para o ano A. Isso. Que é São Mateus. São Mateus. E por que foi fixado dessa forma? Justamente para que nós pudéssemos conhecer todos os textos litúrgicos, Sim. os textos da Sagrada Escritura, porque se você a missa, né, ela tem a primeira leitura, que geralmente é do Antigo Testamento, no domingo, depois temos o Salmo, depois temos a segunda leitura e o Evangelho. Sim. Então, para que a gente perpasse toda a história da salvação e as ações de Deus na revelação e para a nossa salvação, a Igreja estabeleceu esse ritmo de culto e de celebração da fé, né, para que a gente possa crescer no amor a Deus. Sim. No início, nós falávamos sobre a participação dos jovens. Aumentou a participação, diminuiu a participação dessa juventude na igreja nos últimos tempos? Eu posso falar aqui de Cuiabá. Sim. Aqui em Cuiabá, vamos falar de nível de Brasil. Temos
algo extraordinário acontecendo com os jovens. Sim. No ano passado, nós tivemos um evento na Canção Nova, lá de Cachoeira Paulista, chamado PHN. Foi o maior PHN da história. E é um evento exclusivamente para jovens. Tinha 200 mil pessoas lá, 200 mil jovens reunidos. Sim. Certo? Então, assim, isso já mostra que a juventude está buscando com muita sede. Sim. E aqui em Cuiabá, nós temos um movimento de jovens também muito forte. E posso dizer, até mais piedosos do que os seus pais, do que os mais velhos. Sim. Eles procuram a confissão semanalmente, se reúnem para rezar o terço, tem grupos de jovens espalhados por todas as paróquias. E eu vou dizer mais alguma coisa. Acho que são até mais conservadores do que os adultos. Né? Em alguns pontos, você vai encontrar jovens mais conservadores do que os adultos. Sim. Impressionante. Você falou que eles são mais piedosos que os pais, né? Muitas vezes. Então, a pergunta que fica é, de onde vem, então, esse exemplo? Ou é uma coisa que é inata, pessoal? O jovem, vamos dizer assim, que a rebeldia, talvez, deles agora seja ser católico. Seja ter fé, entendeu? Porque, e na verdade é assim, o jovem ele procura, tem aquela música do Jota Quest, né? Quer um amor maior. Sim. O jovem ele está em busca desse amor maior. Sim. E quando ele encontra Deus de verdade, quando ele faz esse encontro pessoal e ele descobre esse amor maior, então ele vai dar tudo. Sim. Porque o jovem ele é assim, ele se entrega com toda a paixão e também na fé. E aí, quando ele se apaixona por Deus, ele dá tudo. Sim. A gente tem até que pôr um freio, às vezes. Fala, calma, não, vai devagar com a dor que o santo é de barro. Perfeito. Por exemplo, né? Agora eles estão com essa história de fazer o Rosário da Madrugada. Eu até falo, eles se reúnem de madrugada para rezar o rosário inteiro. E rezam. E reza e lota a igreja. E aí eu até falo assim, pode rezar à vontade, mas eu não vou não, eu vou dormir, que eu preciso dormir. Tem que descansar. Eu tenho que descansar. Mas eles vão. É impressionante. É impressionante. Que bacana. Eu participei de grupos jovens e na quinta-feira, de quinta para sexta, nós fazíamos a vigília. Ficávamos acordados, rezando... desde a partir de 7 da noite, eu acho que ficava rezando, tal, até o amanhecer. Sim. Ainda esse exercício ainda se faz? Esse Rosário da Madrugada é isso. É isso. Sim. Eles Exatamente. se reúnem a partir da meia-noite e vão embora até 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Então, tem uma história, eu passei por uma experiência muito engraçada. Sim. Existia, lá naquela época, um programa em São Paulo que cobria o Brasil todo, programa de rádio, é um programa sertanejo do Zé Bétio, programa do Zé Bétio. Certo. E ele tinha um anúncio que era xarope cessa a tosse. E a igreja em que nós rezávamos era colada no muro e do outro lado era o batalhão do Exército. E aí, a partir das 5 horas, iam chegando os militares, e naquela época as pessoas andavam com rádio, ouvindo o Zé Bétio, né? Certo. E uma colega estava tossindo muito, passou alguém ouvindo o Zé Bétio e o comercial era xarope, cessa a tosse. Aí, quase acabou a vigília. Ave Maria. Ficou muito engraçada. Sim, a história. Coincidência cômica. Cômica. Tivemos que fazer um exercício imenso, né? Mas eu já por 2 vezes eu tive que interromper a missa por uma crise de riso. Aham. Porque na homilia, às vezes, eu tento fazer de uma forma bem-humorada. Sim. Porque eu percebi que é uma forma até de cativar o povo para eles não se distraírem. Sim. Só que às vezes eu acabo exagerando um pouquinho no comentário hilário. Sim. E todo mundo ri, aí eu começo a rir junto. Aí, por 2 vezes eu tive que ir para a sacristia para me recompor e depois voltar. Acontece. E a homilia, em que momento? É logo após o Evangelho. Logo após o Evangelho. Sim. E como é que é o procedimento na homilia? É o que chamávamos de sermão? É o sermão. É o sermão. Isso. Sim. E é interessante, né? Porque você vê como que é a cultura de cada local. Para um europeu, é inconcebível
um sermão, uma homilia, em que o padre saia do púlpito, Sim. ali do ambão, e fale assim espontaneamente. Para eles tem que estar no texto. Sim. E tem que ser lido, porque aí eles levam a sério, porque esse padre ele preparou. Ele meditou, ele preparou e ele está dando a lição, o sermão. Isso para a mente europeia, né? Para um brasileiro, você pegar um texto e ler lá, você já perdeu a atenção de todo mundo. Ninguém presta atenção. Você tem que quase fazer uma performance ali para conseguir a atenção deles. Então, precisa ter essa espontaneidade, às vezes, claro, sem perder a dignidade do ambiente sacro. Sim, exatamente. Você é de uma linha de padres mais jovens, né? Desculpa a minha indiscrição, você tem quantos anos? 34. 34 anos, né? É um garoto, né? E eu já percebi que você é super conectado, você está aí, você conhece músicas, autores e tudo isso, né? Sim. Isso te leva mais para próximo dos jovens? Você fala a mesma linguagem deles? Acaba conectando, né? Sim. Vamos dizer assim, até ganhei um apelido dos jovens, né? O Padre Moderninho. Porque você acaba conectado ali com a chamada cultura pop, né? Com essas coisas. Porque é a linguagem deles. Então, quando você ressignifica a linguagem deles e conecta, eles se sentem mais próximos. Sim. No próprio acampamento, que foi o FAC lá que eu preguei com eles, né? O retiro para jovens. O que causou essa identificação com eles? Porque durante as pregações eu peguei trechos de filmes, de músicas, de cantores que eles gostavam e reinterpretei aquilo de forma católica e eles se apaixonaram. Então eu falei daquele filme Divertidamente e mostrei como que aquilo se aplicava dentro da nossa fé. Falei do Rei Leão, mostrei a vocação, a questão do pecado dentro do filme. Eles ficaram apaixonados. E as meninas, teve um momento da pregação lá que a gente estava falando sobre namoro, sobre a busca de um namoro correto, santo, casto, etc. Tinha contado a história de Santa Maria Goretti, que foi uma mártir que preferiu morrer a ceder o que aconteceu com Santa Maria Goretti? Ela era uma jovem e tinha um vizinho que a assediava. E ela não quis nada com ele e ele, com raiva, a assassinou. Ela se recusou a ter intimidade com ele e ele a assassinou, né? Então, ela é mártir da pureza por ter se negado até o fim, mesmo sob tanta pressão. Então, contei toda essa história da pureza. Falei assim, mas vocês, meninas, o que vocês fazem aí? Vocês se apaixonam pelo menino, o menino não dá atenção para vocês, vocês ficam lá no quarto sofrendo, chorando, se descabelando e escutando Taylor Swift. O ícone, né, dessa garotada agora. E cantei um trechinho de uma música da Taylor Swift para eles lá. E aí elas, ai, padre, é isso mesmo, o senhor contou a minha vida. Eles ficaram apaixonados que eu cantei. Mas ali cativou, né? Cativou as meninas, então elas todas próximas agora, assim, porque o padre entende a nossa realidade. Porque seria diferente se eu falar, isso é do capeta, vocês vão pro inferno porque vocês estão escutando. Aí não traz nenhuma mensagem. Só afastar. Tá certo. Então vamos pro intervalo agora. Tá bom. E daqui a pouquinho a gente volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde, com esse papo sensacional. Até mais. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, conversando aqui com o padre Renan Cunha, que é lá da paróquia São José Operário, que fica no bairro Dom Aquino, em Cuiabá. Há regiões no Brasil que apresentam mais devoção ou menos devoção, que é mais religiosa em termos de catolicismo, ou não? O Brasil é como um todo católico? Eu não conheço todo o Brasil, então não consigo falar como que é a devoção católica de cada estado, de cada região. Eu consigo falar um pouco das realidades que eu já
identifiquei assim, o Paraná, eu sou do Paraná. O Paraná é um povo mais fechado se comparado aos cuiabanos, Sim. por exemplo, entendeu? Então, eles são bem formais, quase individuais, assim, na hora da missa, é tudo bem formalzinho, assim. Sim. Mas é um povo apaixonante, um povo que acolhe do mesmo jeito, é só outro perfil, né? Sim. O povo cuiabano já é mais afetuoso, assim, nos gestos. Então, se eles veem um padre, eles já fazem o gesto da mão e pedem bênção, e estão ali abraçando, já querem que o padre vá almoçar na sua casa. Nesse sentido afável, eles são mais próximos. Então, é característica de cada povo, assim, né? Sim. De onde vem essa diferença de comportamento? No Paraná, por exemplo, a colonização? Eu acho que por causa da colonização. Né? O Paraná vai ter muito alemão, polonês, ucraniano, que são países mais europeus do lado mais frio. Sim. Né? Enquanto que Cuiabá já tem outras influências mais animadas, assim, vamos dizer. Exatamente, né? O próprio São Benedito diz que era o santo festeiro, né? Alguma coisa assim, né? Tem até a música, né? Sim. O festeiro de Cuiabá. E há muita devoção a São Benedito. Muita devoção a São Benedito, enfim, né? E essa cultura da quermesse, como, por exemplo, a própria festa de São Benedito e tal, ela vem do português, de onde que ela aparece para o nosso povo? Vem de Portugal, mas vem também do lado afro, né? Dos nossos irmãos africanos, e misturou tudo. Às vezes até tem um sincretismo ali no meio, que para a fé católica talvez... para a fé católica, talvez não, é importante ser purificado para não confundir as coisas, né? Nos respeitamos, mas precisamos também entender o que é e o que não é. Com respeito, mas ter esse cuidado com a identidade das coisas, para não ter confusão. Mas justamente essa mistura, a própria festa junina tem influências francesas, influências portuguesas, os bailes de salões, etc. E aqui no Brasil tem esse toque especial que só o brasileiro sabe dar. Consegue dar, né? Nós estamos vendo, por exemplo, toda essa questão do Oscar, né? A Academia de Cinema acho que deve estar apavorada com os brasileiros, porque nunca houve tanta motivação lá. Exatamente. Você entra na página do Oscar no Instagram, os vídeos mais vistos são da Fernanda Torres, disparado, né? E nos outros vídeos só dá comentário em português, eles estão em campanha. Então, o brasileiro é diferente. Pressão total, né? Nossa, se não derem esse Oscar para Fernanda Torres, Hollywood que se prepare. Que se prepare, exatamente. Eles não sabem o que mexeram. Exatamente. Houve um tempo em que os padres eram mais formais, né? Por um bom tempo, né? Aí depois foram surgindo os padres mais jovens, né? Com essa ideia de... me parece que começou lá com o padre que jogava vôlei, esqueci o nome dele, Rossi, né? Padre Marcelo Rossi. Marcelo Rossi, né? Um pouco antes dele. Tinha o Padre Zezinho também, que cantava, gravava essa coisa toda, e depois houve um crescimento, né, dessa nova geração. Essa também foi uma forma de trazer alguns devotos que estavam deixando a igreja ou não? Foi uma tendência natural? Elias, eu vou falar de mim. Sim. Eu vou falar de tendência natural. Sim. Eu sou eu. Eu procuro ser o máximo verdadeiro e transparente. Eu não posso interpretar um personagem. Eu não posso me fazer de... olha que padre, como que eu sou legal, como que eu sou jovem. Não, eu preciso ser isso. Então, eu sou eu. Às vezes agrada, às vezes não agrada. Mas, é claro, eu busco ser eu em Cristo. Perfeito. Eu preciso levar Jesus. Então...
é que o meu eu desapareça e o de Cristo cresça. Mas não pode ser teatro. Sim, sim. Deus não anula a nossa personalidade, Sim, sim. mas Ele a transfigura. Então, eu procuro me transfigurar em Cristo, Sim. sendo o mais autêntico possível. Sim. Certo? Mas o transfigurar, quando você fala em transfigurar, o que quer dizer a fundo isso? Então, o transfigurar, Cristo se transfigurou Sim. no Monte Tabor, Sim. E ali Ele revelou a sua glória, Sim. certo? Então, quando eu busco ser fiel, quando eu busco cumprir aquilo que é a minha vocação e cumprir com amor, com zelo, com dedicação, em busca da salvação das almas, de forma fiel e devota, eu estou sendo outro Cristo para as pessoas. Sim, Porque o padre, em virtude do sacramento da ordem, ele age na pessoa de Cristo, ele age in persona Christi, nessa expressão. Então, a ideia é essa, eu preciso me transfigurar, não me anular ou inventar um personagem. Sim. Porque se eu invento um personagem, Elias, eu facilmente caio em contradição. Sim. Além disso, eu crio uma fragmentação na minha identidade e eu não sou verdadeiro. E o personagem cansa. Uma hora Cansa. o teatro fecha as cortinas. Fecha as cortinas, né? Ele tem um tempo, né? Tem um tempo. Tem um tempo. E às vezes é em atos, né? Exato. 2, 3 atos, né? E aí pronto. E aí acabou, todo mundo vai para casa. Acabou o show, né? Acabou o show. E vocês não que vivem... show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Legal, legal. Aquela menina marcou. Marcou. Escuta, houve um tempo, até um certo tempo, se não me falha a memória, a missa era rezada com o padre de costas e em latim? É. Isso só mudou em 1960? Isso mudou a partir de 1969, quando o Papa Paulo VI promulgou a reforma do Missal Romano. Sim. E então se instituiu a missa com a possibilidade de se celebrar a missa em vernáculo. Sim. E a ideia de se celebrar voltado para o povo. Sim. Certo? No entanto, desde o pontificado de Bento XVI, o Papa Bento XVI, como cardeal, ele havia notado uma dificuldade nessa nova forma de se celebrar. Porque quando o padre vira para o povo, qual que é o problema? O padre vira o centro. E aí, você tem diante de si, ou você pode olhar de duas maneiras, você tem diante de si o povo de Deus, ou você tem uma plateia. E aí a história, que show da Xuxa é esse? A missa não pode ser um show. Sim. Você não pode fazer da missa um show. Sim. E às vezes, cria isso. Perfeito. O padre vira o popstar da missa. O que não pode, né? Não pode. Então, o Papa Bento XVI foi educando as novas gerações de jovens e de sacerdotes para entender que o centro da missa é Cristo e o sacrifício de Cristo. Por isso, para não criar nenhuma revolução e fazer o povo voltar a celebrar de costas, etc., começou-se um movimento de colocar o crucifixo no centro do altar e as velas. Então, o padre continua de frente para o povo, mas ali na frente dele tem um crucifixo. Perfeito. Muito bem. Eu conversei aqui com o padre Renan Cunha, um papo super descontraído. Foi uma entrevista, não foi o show da Xuxa. Muito obrigado. Um prazer. Prazer também conhecê-lo assim e tal, com essa simpatia toda. Obrigado, hein? Deus abençoe a todos e tenham uma santa quaresma. Amém. E a gente fica por aqui. Uma boa noite para você. A gente se vê amanhã a partir das 19 horas aqui na TV Cidade Verde. Um abraço. Tchau.